Olá pessoal, está mais uma vez aí no ar o programa Sind Solution. É um programa assim super diferente, um programa voltado para síndicos e condomínios. É o Luiz Schmidt, ele que vai comandar a primeira entrevista, que traz como convidada a Tamara Fabretti, ela que é diretora da Via Elétrica. É um prazer também falar com você, síndico, que está aqui sempre conectado nessa nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é um assunto sobre lâmpadas, energia, como é que você dimensiona tudo isso, se isso é bom, se é barato, se é caro, como é que vai ser tudo isso. Para falar com a gente, estou aqui com a Tamara Fabretti. Ela é da Via Elétrica, já tem mais de 10 anos de experiência nesse ramo e vai passar para a gente informações bem interessantes. Olá, Tamara, muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado aí pela disponibilidade de poder falar com a gente. Para a gente começar esse assunto, eu quero propor para você uma pergunta. Hoje, os síndicos, todos eles têm que lidar com a questão do orçamento no condomínio, que não é nada fácil lidar com isso. Um ponto da questão desse orçamento é a energia elétrica. E a gente sabe que lâmpadas LED estão muito na moda, está super falando sobre isso. E eu queria que você desse um pouco da sua opinião para a gente em como que o síndico pode ficar atento, ou o que ele precisa ficar atento na hora de trocar o sistema de lâmpadas dele para o sistema de LED. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi para todos. O que acontece? Hoje, o LED está muito em alta. Por quê? Durabilidade. Então, uma lâmpada comum, você vai ter uma durabilidade de 600 horas. O LED de 30 a 50 mil horas. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do preço, que vai variar de 20 a 80 reais. Uma lâmpada de LED, dependendo do tipo dela. E o terceiro, a questão qualidade e garantia de fornecedor. Então, uma lâmpada de LED hoje ela tem a garantia de 2 a 5 anos. Quando a gente fala em dimensionar a lâmpada LED, é sempre uma dificuldade. A gente vai lá no mercado, no atacado, ou seja, vou lá como pessoa física comprar, aí eu olho lá, tem uma lâmpada que era 40, ficou 10. Aí o watts, ou amperes. Eu não entendo muito bem sobre isso. Eu acredito que para o síndico também seja uma grande dificuldade dimensionar tudo isso. E aí eu tenho lâmpadas, são quadradas, são redondas, é tubular, é lâmpada que faz caracol, é um monte de opção que a gente tem. E na hora de colocar isso, principalmente para um condomínio, deve ficar bastante complicado dimensionar tudo isso. Como que o síndico pode dimensionar corretamente uma lâmpada para um ambiente que ele tem no condomínio? Então, é assim. Em relação ao dimensionamento, agora vai criar uma norma no meio do ano. Mas, para ter uma ideia, é 90% de economia. Então, 1 watt ele representa de 9 a 10 watts de iluminação. Como que eu consigo dimensionar isso? Tem vários programinhas, são bem simples, que você coloca 1 metro quadrado da área. E se você quer muita luminosidade, se você quer pouca, se você quer um ambiente mais confortável. Enfim, então ele dimensiona tudo isso para você. Precisa ser 40 watts, 60, enfim. Então, como exemplo, o síndico vai fazer a iluminação da quadra dele. Ou seja, vai ficar bem alto,
tem que iluminar uma área grande, uma área externa. Como é que ele faria um dimensionamento de uma quadra poliesportiva normal? Para uma quadra, por exemplo, hoje existe o refletor de LED. Por quê? Porque ele pode ser utilizado externamente, não tem problema nenhum. Ele tem de 1 ano a 2 anos de garantia. Ele tem um consumo de 50 watts. Ele tem uma iluminação de 500 watts aproximadamente. Um refletor desse, ele vai ter um alcance de 8 metros tranquilamente. Entendi. Um consumo de 50 watts, perto do que ele tem hoje como refletor, que seria? Quanto consome um refletor normal hoje? De 300 a 500. Nossa, então de 300 ele passa para 50 watts. Exatamente. E isso em grana na conta, você tem noção mais ou menos quanto é que isso equnomiza na conta? Então, são 40 centavos quilowatt-hora, né? Aí então, assim, faz a conta e identifica o quanto ele consegue economizar. Sim, isso. Mas assim, independente da conta, o LED, no geral, é menos de 1 ano você recupera o seu investimento. Entendi. E você vai ter uma durabilidade de 8 a 10 anos do equipamento de LED. Para o síndico poder aprovar isso na Assembleia e tudo mais, ele pode colocar aqui, em mais ou menos de 6 a 8 meses, ele tem o retorno daquele investimento só com a economia que ele tem. Exatamente. Agora, quando ele vai fazer a troca, existe ali uma instalação elétrica, tem uma necessidade de você mexer com a parte elétrica, né? O que ele tem que ficar atento na hora da troca? Não é simplesmente eu vou tirar uma lâmpada e colocar outra, ou é? E não é, que assim, tem que tomar cuidado só se tem muito pico de tensão no local. Então, se é um local que tem muito pico, ele passa de 240 volts, por exemplo, aí o LED ele vai ter uma probabilidade muito grande de queima. E no caso de lâmpadas fluorescentes que utilizam reatores ou lâmpadas que usam transformadores, é só você tirar esse reator, esse equipamento, para poder substituir pelo LED. Então, você liga ele direto. Não tem a necessidade do equipamento. E a pessoa que faz essa instalação, ela precisa ter alguma especificação técnica pronta para isso? Ou simplesmente eu vou lá, o síndico mesmo vai lá e tira a lâmpada, coloca, o zelador consegue fazer isso? Ou precisa de alguém técnico especializado? Especializado, não. Sendo bem sincera, eu troquei as lâmpadas da minha casa, assim, não tem muito critério, assim, mas lá, por exemplo, lá na empresa, a gente instrui, são instruções bem simples. Não é nada muito complexo, assim, nossa, que difícil, não. Entendi. Não tem nada muito complexo. E aí, a gente também tem LEDs de diversos formatos. Faz alguma diferença o formato na iluminação ou não? Totalmente. As lâmpadas têm de vários tipos, né? Eu tenho lâmpada de foco, que é muito utilizada em jardim, ou utilizada em ambientes que você quer deixar um ambiente mais aconchegante, né? Então, assim, um salão de festas, um salão de jogos. Eu tenho o refletor, que ele abre 180 graus, né? Ele tem uma amplitude de iluminação. Eu tenho a lâmpada A60, que ela lembra muito aquela lâmpada comum, que é uma lâmpada de bulbo, então ela abre totalmente a iluminação. E a lâmpada AR70 e a 111, que são lâmpadas que elas têm a luz indireta. É tipo lâmpada de loja de roupa, de restaurante. É como se fosse um plafond. Só que ela vem com a lâmpada. Não, na verdade ela é uma lâmpada assim que no meio dela ela ofusca a luz, então ela só sai pela lateral. Ah, entendi. Então se você olha para a lâmpada, você não tem não tem aquela sensibilidade da luz. Ela vai pela lateral da lâmpada. Entendi. E tem alguma diferença porque tem alguns LEDs quando a gente vai comprar lá que tem branco ou amarelo. Isso interfere no consumo também, no quanto ela consome? Na verdade a temperatura da cor ela não interfere no consumo, ela interfere no ambiente. Então, assim, basicamente são 3 tipos de temperatura de cor. Tem a 3000K, a 4000 e a 6000. A 3000 é aquela que a gente fala que é branco quente, que é aquela amarelada, que lembra aquela lâmpada antiga incandescente. Certo. A 4000 ela é uma lâmpada neutra, que ela é muito utilizada em escritório, para estudo, garagem. A 6000 ela é uma lâmpada muito utilizada para cozinha, para banheiro, para locais que você exige uma atenção maior. Que é aquele bem branco, o hospital. Ah, tá. É isso que então, isso que eu ia bem perguntar. Isso. Dependendo do ambiente, eu tenho que usar uma lâmpada mais adequada. Quando você fala de banheiro, tem alguma lâmpada específica para banheiro por causa da umidade que tem naquele local? Tem sim. Se você quer colocar uma lâmpada em cima do chuveiro, você tem que usar uma lâmpada blindada. O que significa isso? Blindada, ela é uma capa, ela tem uma proteção a mais, que ela pode ter respingo de água, que ela vai ficar durando da mesma forma, não tem problema nenhum. Agora, para o banheiro, para o espelho, é legal a branca quente, que é a 3000K, porque ela não distorce a maquiagem. E agora, então, para as mulheres, né, é muito importante. Então... E se eu não usar uma lâmpada blindada em cima do chuveiro, o que pode acontecer?
pode acontecer que vai queimar a lâmpada. Não vai dar curto, não vai acontecer nada, mas ela vai pifar. Então você pode estar no meio do banho lá, todo contente, e acabou a luz, né? Então, Entendi. assim, ela vai queimar. Entendi. Ela não chega a estourar, não acontece nada do tipo, mas ela queima. Tamara, uma curiosidade só, né? No caso de casas antigas, existe algum cuidado que vocês têm nesse caso? O que acontece assim, inclusive aconteceu com um cliente semana passada, tá? Então é comum. Ele tem uma instalação muito antiga, mas é antiga mesmo, é 50 anos atrás. Então, o que acontece? Aí você tem que tentar partir para a tensão 220. Se você tentar ligar o LED em 110, não vai dar certo. Uhum. Então, para essa instalação antiga, você tem que utilizar em 220. Mas esse é o único cuidado. Só para o síndico ali tentar entender. Por que 220 e não 110? É por conta da instalação de como foi feito no local. Antigamente, eles não tinham uma divisão de instalação, né? Ligava tudo junto. Então, ia chuveiro com lâmpada, ia tudo junto. E assim, o LED, ele não pode sofrer aquele pico que eu comentei no começo, né, no início do programa. Então, ele necessitaria estar em 220 para não ter esse pico em 110. Então, quando você fala em 110 e 220, é uma instalação mais antiga, tem que se dividir os 110 e os 220 para conseguir ter uma qualidade melhor na iluminação, é isso? Ou você simplesmente utiliza o LED em 220 direto. Não tem necessidade de dividir, mas de utilizar ele em 220. Porque senão ele não vai acender ou ele vai ficar piscando tipo estrobo. Entendi. Então tem essa dificuldade. Tamara, eu queria agradecer a sua participação. São informações muito importantes que confundem a cabeça de todo mundo e exigem sempre um conhecimento mais qualificado. Queria agradecer a sua participação. Se tiver alguma mensagem final, uma dica final para passar para o nosso síndico, pode passar. A dica que eu queria passar para vocês é para sempre ficar atento no fluxo luminoso da lâmpada. Porque os watts dela não quer dizer que é aquilo que vai ser iluminado, mas o fluxo luminoso ele vai te indicar com mais precisão a luminosidade da lâmpada e ficar atento na garantia que o fabricante está te passando. Obrigada a todos. É isso aí. Agradecer também você, Luiz, meu carinho a você, Tamara. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta com muito mais para vocês. Aguardem.